Tem, acredito que uns 3 enunciados aqui são bem parecidos, então juntarei os 3. O melhor caminho para evoluir é conhecer a si mesmo. Valorizar e conhecer o que existe aí dentro de você. E estudar as próprias imperfeições para estar liberto. Então são 3 títulos parecidos que eu acredito que dê para nós juntarmos, para nós refletirmos, para eu, você, qualquer pessoa. E então vamos lá. A gente sabe, pelo menos já temos o conhecimento que nós temos o nosso lado Yin e o Yang, nosso lado luz e o nosso lado sombra. E isso não quer dizer que um é mau e o outro é ruim, porque já sabemos também que tudo que é em excesso é o que faz mal. Mas que devemos sempre tomar cuidado quando estamos do lado sombra e tudo mais. Estou dizendo isso por quê? Porque somos imperfeitos, temos nossas falhas e o nosso espírito, seria a nossa alma, ela tem que dominar o nosso corpo. Ela tem que sobrepujar. E quando nós fazemos coisas não legais, não que seja legal, uma coisa assim não interessante, então aproximam-se de nós espíritos não superiores. Vamos chamar de espíritos inferiores. Eu não gosto de chamar dessa maneira, então eu vou falar sempre espíritos não superiores, porque são espíritos que futuramente serão superiores. Todos estamos crescendo, todos vamos aprender. E qual que é o problema disso? O problema é que esses espíritos não superiores, eles vão começar a nos intuir a continuarmos fazendo aquilo que não é interessante para a nossa evolução. E quando continuamos fazendo essas coisas que são as imperfeições, isso faz com que nós desperdicemos tempo. Então, imagina, eu poderia estar fazendo algo útil, mas estou assistindo série. Assistir série é legal, mas não. Eu poderia estar. Eu me recordo, quando eu estava morando em Porto Alegre, dessa última vez, um sonho meu era aprender modelagem 3D. Mas não modelagem linear, era modelagem... como que... Era modelagem tipo com brush, sabe? Uma coisa bem manual. Mas digital, E porque trabalhar com softwares 3D eu já trabalhava, já conseguiria modelar bastante coisa. Mas eu queria desenhar, no 3D, criar personagem, criar rostos e tudo mais. Só que eu sabia que para isso eu precisaria de tempo, precisaria ter estudo. E quando eu estava em Porto Alegre, eu trabalhava para um gringo, eu desenvolvia um software de GPS, de captura de imagens de animais silvestres, e já estava tudo funcionando. Eu estava só desenvolvendo um software para compactar as informações, que eram muitas, Então, quando passava um urso numa região,
e o aparelho identificava ele por foto. Então aí ele passava por outro lugar, por outro lugar, por outro lugar. O software mapeava ele pelo GPS, e essas informações GPS eram muitas, mas muitas assim, tipo terabytes. Então aí eu criei um sistema para poder compactar isso daí, para ficar mais fácil. Era um trabalho que eu tinha rotineiro, eu já estava acostumado, mas me sobrava tempo. Então à noite eu ia no karaokê, mas eu tinha um tempo ainda. E o que eu fiz? Eu peguei esse tempo que eu tinha sobrando, que era umas 2, 3 horas por dia, e me propus a aprender um software chamado ZBrush. Então eu comprei uma mesa digital e aí eu conseguiria ir modelando, né, os rostos e tentando criar personagens e aprendendo. Era complexo, era muita dedicação para aprender. Você vê um escultor, isso, escultor. Seria montar esculturas 3D. Depois eu vim a conhecer um amigo o ano passado, sinto tanta falta dele, né? Carlos Lacerda, um profissional perfeito. Ele faz manualmente, né? Cria as estátuas dele. E ele é um crítico, né? Ele faz arte, ele não só faz o personagem, ele cria uma... Tenho muita saudade dele, faz tempo que eu não o vejo. 6 meses. E... não. Caramba. 5 meses, 6 meses, 7, 8 meses e meio. Bom, então, veja bem, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas por eu me conhecer, eu peguei esse tempo e estudei e aprendi, né? Falta prática, né? Quanto mais a gente pratica, a gente fica melhor. Eu até acabei parando nesses últimos tempos porque eu precisei fazer outros trabalhos para poder continuar ganhando dinheiro e tudo mais. Eu, como profissional escultor, não tinha know-how para isso. Pois bem, mas veja, olha só que interessante. Então, o Samuel se conhecendo Samuel, você se conhecendo você, qualquer pessoa se conhecendo a si mesmo, né? Qualquer pessoa, a gente acaba tendo uma experiência muito forte da gente mesmo. Então eu sei que se eu me esforçar, eu aprendo. Olha que bom isso, né? Isso aí é fantástico. Não há necessidade de ninguém virar e falar para mim: ah, Samuel, você tem que fazer isso, você vai conseguir. Não, eu sei que eu consigo. É sempre bom ter, né? Tem algumas coisas na minha vida que talvez eu alcance, né? Com uma companheira, tendo uma pessoa do lado, mas até então eu sozinho consigo fazer essas coisas, né? Até onde eu alcanço. Lembra, temos um vídeo, o anão e o gigante, né? Então, estando em 2, lógico, você vai conseguir enxergar mais longe, fazer coisas maiores. E isso é muito interessante. Por quê? Porque hoje, quando eu decidi, é só uma semana, ficar sem jogar, né? E eu acabei ficando uma semana resfriado, que me tirou de poder caminhar. Esse final de semana choveu, que bom que choveu, né? Mas aí não fui caminhar de novo, então a gente acaba ficando em casa, tendo que fazer alguma coisa diferente, e eu acabei jogando, e eu vi que isso, eu poderia estar aprendendo outra coisa. Eu já passei por isso, a gente acabou de falar sobre aprender a esculpir. Então eu me propus
Agora, estudar, pegar o tempo que eu ia fazer isso para fazer outra coisa. E isso é se autoconhecer. Isso é a gente dominar e poder estudar as próprias imperfeições para ficar livre. Olha que satisfação, né? Como é gostoso. Estou lendo um livro super interessante, estou estudando outras coisas, paralelo a tudo isso. Então, é algo que realmente faz a diferença na vida de todas as pessoas, inclusive a minha, né? Então, nesse vídeo, eu acabei dando um exemplo meu, acabei me estendendo aí, mas para mostrar que realmente, quando nós refletirmos sobre nós mesmos, nós acabamos evoluindo. Olha só, o melhor caminho para evoluir é conhecendo a si mesmo. Porque aí quando a gente se conhece, a gente sabe que, opa, se eu fizer isso, eu já me conheço, já sei que eu vou. Eu tinha tenho um amigo ainda, mas faz muitos anos que eu não vejo ele. Ele falava: Samuel, eu não posso jogar futebol. Ele era bispo da igreja mórmon. Rapaz, era uma moça, para conversar era incrível. Ele todo educado, delicado, na hora que vinha conversar, ele sabia, uma pessoa totalmente polida. Mas ele falava: Samuel, eu não posso jogar futsal. Adoro jogar futsal. Mas se eu entrar em quadra, você não me conhece. E eu tive o desprazer de jogar com ele futsal. Toda terça, eu acho que a gente se reunia lá, na quadra. E na hora que o bispo entrava para jogar, era outra pessoa. Então a gente até combinava, olha, o que acontece na quadra, fica na quadra. Porque ele era um outro homem. Era um animal. Ele era um cavalo na gente. Ele quase quebrou. Eu mesmo quase tinha necessidade, era uma bola. Cara, eu estava avançando com a bola, mas ele veio e passou o pé assim, mas sem pensar em nada. Então, ele se conhecia. Depois ele não jogou mais e também não teve problema algum quanto a isso. A gente tem que se conhecer. Então, de repente, uma pessoa, eu não posso beber uma latinha de cerveja. Eu tinha lá em Campinas o cara da padaria, ele falava: Samuel, eu não posso beber uma lata de cerveja. O dono da padaria. Ele falou: faz décadas que eu não bebo. Ou alguma outra coisa, de repente a pessoa não pode. Time de futebol. Tem pessoa que assiste um jogo, coloca a camisa do time e se transforma. O time acaba perdendo alguma coisa, perde, a pessoa fica brava, xinga, já acaba a semana dela. O meu dentista é assim. Ele... Eu não posso rir porque é um defeito, Isso aí todo mundo tem os seus problemas, Mas ele não pode. Ele fica chateado, ele nem vai trabalhar no dia seguinte. Então, se a minha consulta era na segunda-feira e teve jogo no domingo, se eu via que o time dele perdeu, nem precisava, era só sabia que ia cancelar. E tudo bem quanto a isso, É importante que a gente saiba, reconheça os nossos limites de nosso corpo material, O espírito tem que dominar o corpo. Estudar as próprias imperfeições para estar liberto. E esse valorizar e conhecer a gente deixa para um outro vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão.